Deixar aqui a. Olá, boa noite a todos. E um grande prazer, mais uma vez, estarmos juntas, né? Aqui nesse nossa quarta-feira, quarta da nossa live. Bom, hoje eu estou testando aqui um outro monitor, então a câmera é um pouco mais baixa, não sei se eu olho para cima, olho para baixo. Vamos ver aqui como é que vai ficar, tá bom? E também fiz aqui um sumáriozinho para não perdermos o nosso rumo do nosso papo hoje, tá bom? Nós vamos conversar sobre a educação socioemocional nas escolas. Existe uma grande procura, uma grande preocupação, acredito, né, por parte das escolas, dos pais, da sociedade, enfim, sobre como trabalhar, tá, a educação emocional dentro do ambiente escolar. Realmente existe, vamos dizer assim, toda uma metodologia diferenciada. Por quê? Primeiro lugar, vamos deixar algo muito claro. Educação emocional não é terapia. Vamos dizer assim, tem fins diferentes, né? Dentro do processo terapêutico, nós trabalhamos com um cliente ou paciente, como alguns chamam, visando algumas questões pessoais, vai desde o autoconhecimento à doença, a tratamento mesmo de doenças, né, psicoemocionais. Dentro da educação emocional, não, é educação mesmo. Para isso, nós temos que ter toda uma preparação, temos que ter todo um planejamento de aula com indicadores, com o que nós queremos atingir, com atividades, né, pedagógicas, com atividades educacionais. Então, nesse momento, por exemplo, antes de colocar isso, também é importante que dentro da psicologia também tem o que chama psicoeducação. Mas mesmo a psicoeducação há um viés diferente. Né? Claro que dentro da psicoeducação o objetivo é que o cliente ou o paciente ele conheça um pouco sobre o que é a parte das emoções, no sentido nomes, né? Como é que elas funcionam. É algo mais educacional. Contudo, não é o nosso viés. A educação emocional dentro das escolas, ela obedece todo um planejamento. Ela tem todo um começo, meio e fim, como uma abordagem, como os conteúdos de outras disciplinas. Mas há um diferencial. Por quê? Porque realmente nós não podemos trabalhar ou educar as emoções como estamos ensinando português, matemática. Eu já coloquei isso em algumas lives aqui, mas é importante deixar isso realmente muito claro, tá? Muito claro mesmo, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Por isso mesmo é que dentro da educação emocional não é necessário você ser psicólogo para ser um educador emocional. Não é necessário que você seja um psicopedagogo para ser um educador emocional. Claro que você tem que ter conhecimento. Para isso, você tem que ter uma formação. Né? Tem que ter toda uma formação como pessoa, como educador, tá? Para que você possa realmente dar aula, né? Planejar essas aulas. Por exemplo, nós no Sistema Ludes, nós trabalhamos com todos os nossos materiais já com aulas planejadas, exatamente para auxiliar o professor, para que o professor ele consiga desenvolver melhor essas aulas, que não sejam, né, que não fique tão preocupado em planejar algo que ainda é muito novo dentro da escola. Então, a minha preocupação realmente quando eu desenvolvi o programa SILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional, foi isso. Foi como nós poderíamos levar para dentro da escola uma metodologia que não é terapia, mas que é diferente de se trabalhar com uma abordagem, né? Uma abordagem, não é nem uma abordagem, um conteúdo, né? Diferente de você dar aula de matemática, português, ciência, até artes. Por quê? Porque nós precisamos de uma prática, nós precisamos realmente praticar. Então, dentro de uma vivência, de atividades vivenciais dentro da escola, esse professor que vai ser encarregado, né, que vai ser o responsável pela educação emocional dessa escola, ou por projetos, ou por aulas mesmo, dentro de alguma disciplina, ou de uma disciplina, porque já tem escolas já
preocupada, né, porque a BNCC, que é exatamente que permeia, que sugere os programas, os conteúdos de programas das escolas, vem muito claro mostrando toda essa questão quais são as competências necessárias a serem formadas dentro da escola, né, dentro dessa questão da educação emocional. Então, para isso, esse professor tem que ser preparado. Esse professor ele tem que realmente saber não só a parte do conteúdo cognitivo, né, saber entender o que são as emoções, os nomes, né, as denominações, né, dessas emoções, ou como é que elas são vivenciadas, o que é que acontece em termos de faciais e tal, mas também está preparado para uma demanda que vai existir dentro da escola relacionada, né, com esse conteúdo. Porque imagina, na hora que nós tocamos nesse assunto, obviamente vem muita coisa. Por exemplo, dentro do programa Siles, nós trabalhamos com o conceito eu, o outro e o nós. Então, quando nós trabalhamos com eu, o outro e o nós, o que é que vai acontecer? É a minha relação eu, o outro, eu, nós. Para isso, tem atividades, tá, relacionadas com cada dimensão dessa. Por exemplo, tem atividade eu comigo mesmo, nós utilizamos livros. Tem a atividade eu com o outro, que no sistema Siles nós utilizamos jogos, que é uma forma de trocar esse relacionamento, trocar ideias, estar próximo. E tem também as rodas de conversa. E nessas rodas de conversas, dentro da nossa experiência em várias escolas, acontecem muitos depoimentos às vezes delicados. Então, o professor tem que estar preparado para isso. Ele tem que preparar por quê? Porque ele é um mediador. Ele não vai deixar que determinado assunto cresça ao ponto de comprometer aquela roda, porque as emoções, elas são contagiosas. Isso é muito importante de colocar, tá? As emoções, elas não podem ser, vamos dizer, tratadas como se fosse um conteúdo programático qualquer. Porque nós estamos falando aí de algo que mexe com toda uma coletividade, com todo um grupo. Tá? Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui que alguém está falando, já dando aqui fazendo algumas perguntas, no final eu respondo, tá bom? O Pense e Emagreça Comigo, ele já fez aqui uma pergunta ou sugestão, no final eu leio, porque senão sai do raciocínio, aí eu acabo não conseguindo completar esse raciocínio, né? Então, voltando ao que eu estava colocando. Então, esse professor dentro da escola, ele tem que ser preparado. Primeiro, preparar ele com ele mesmo, tá? Ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Por quê? Porque acontece que determinadas situações vai tocar esse professor. Determinadas emoções, determinados depoimentos, determinadas situações que possam surgir. Mais uma vez, lembrando, não é terapia. Contudo, nas rodas de conversa surgem situações, depoimentos, e que pode ser delicado. Esse é o grande problema da educação emocional nas escolas. As pessoas têm medo de trabalhar com emoções por isso. Porque é como se... Eu já ouvi depoimentos tipo assim, não, vai mexer no vespeiro. Ok, realmente não é algo muito confortável em algumas situações. Contudo, vai depender da metodologia. Por isso que o sistema LUDS, né, o desenvolvimento desse sistema foi todo trabalhado em cima da ludicidade, lúdico vem de lúdico, né, com muitos jogos, com muitas atividades e brincadeiras, para que possamos trabalhar as emoções, para que possamos educar as emoções de jovens, crianças, adolescentes e até adultos também, de uma forma mais leve. Isso não compromete a profundidade, muito pelo contrário, mas deixa algo mais leve, deixa algo mais divertido, algo onde eu vou poder falar de certas situações ou vivenciar certas situações de forma muito confortável, entende? E é claro que o professor, quando nós fazemos a formação, uma das coisas que nós colocamos você não é terapeuta. Então, se surgem determinadas situações, você tem que saber conduzir e depois encaminhar a criança ou adolescente, quem foi que se manifestou de uma maneira, às vezes, necessitando de ajuda, tá? Encaminhar para os órgãos competentes, seja, né, para a coordenação, uma forma, né, obviamente, não afrontosa. Depois que a aula termina, chama a pessoa, pode conversar.
ou seja, para um processo terapêutico mesmo, né? Porque nós já tivemos uma situação de uma determinada escola, inclusive escola do município, onde houve depoimentos delicados, né? Houve depoimentos de violência sexual, né? Que foi muito delicado nesse dia, que eram crianças do quinto ano, não me engano. Então, o que é que acontece? O professor ficou apavorado com os depoimentos dentro das rodas de conversa, né? Então, foi preciso, né, ele já tinha recebido toda uma orientação de como deveria se conduzir, mas a si mesmo ficou muito assustado. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, dentro desse processo da abordagem, por isso não pode ser qualquer pessoa que vá trabalhar com educação emocional dentro da escola. Eu estou colocando isso não para assustar, mas para ver a seriedade do assunto. Que não pode ser simplesmente, como eu já vi em alguns grupos, vamos cantar, vamos aprender o nome das emoções. Não. Existe uma abordagem para isso. Tá? Claro que essa abordagem ela vai se complexando, ela vai ficando mais complexa, né? Na medida que essa criança vai ficando mais velha, na medida que nós vamos chegando aos adolescentes. Por isso mesmo, gente, é que nós temos que entender a dinâmica por trás da educação emocional, da educação socioemocional. Quando eu comecei a pesquisar, né, para escrever o livro de educação transcomportamental, que é o que fala da minha abordagem, né, eu entrei em contato com muitos programas, né, programas inclusive dos Estados Unidos, da Europa e tal, para entender como é que eram feitos, o que é que acontecia. A minha história vem porque eu escrevi um programa, né, um projeto chamado Prevenção em Ação, que é um projeto de prevenção às drogas nas escolas públicas, isso em 2010, 2011, e aí, a partir desse momento, eu entrei para valer na pesquisa da educação emocional, porque esse projeto, ele trabalha a pessoa e não o objeto droga. Nós trabalhamos a pessoa, o ser humano, né, o adolescente, a criança, para dizer não, né, aquelas substâncias, e não trabalhamos o conceito de que droga é isso, aquilo outro, não, né, ou substâncias, estou falando de uma forma bem generalizada, o nome bem claro, né, os adictos, né, nós trabalhamos a prevenção primária. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse conceito, me preocupou basicamente, eu comecei a entrar numa pesquisa, me preocupou basicamente que tipo de metodologia utilizar dentro da sala de aula, dentro da escola, para que nós pudéssemos abordar esses assuntos de uma maneira não terapêutica. Eu vinha, né, de uma experiência de consultório, assim como também de uma experiência de sala de aula, então foi mais fácil para mim, porque eu já conhecia, né, vamos dizer assim, toda essa parte pedagógica de sala de aula, o planejamento de aula, mas assim mesmo não foi tão fácil, vamos colocar, foi fácil pelo lado e não tão fácil pelo outro, porque nem sempre aquilo que nós imaginamos, não é uma fórmula de bolo, nem tudo aquilo que nós criamos ou imaginamos ou pesquisamos vai dar certo na prática. Então, é preciso realmente se analisar, se ver a realidade daquela escola, da realidade, né, da região, da cidade, enfim, da cultura da escola, da cultura daquele local, para nós podermos trabalhar com os projetos de educação socioemocional. Então, o que é um projeto de educação socioemocional na escola? De repente, são programas, tá, de aprendizagem socioemocional, social e emocional. Onde para cada aprendizado, para cada processo de aprendizado, por exemplo, as emoções exigem todo um planejamento onde tem esse viés mais interno, né? E aí, lembra que eu falo da questão dos temperamentos. Nós vamos entender como é que aquela criança ou aquele adolescente sente, né? Aquelas emoções, todo mundo sente igual, entre aspas, né? Vai manifestar de forma diferente. Então, que existe uma metodologia para se desenvolver em sala de aula do aprendizado, da identificação, da compreensão, para regulação e expressão das emoções, só aí nós podemos entrar, então, com um projeto das emoções sociais. As emoções sociais já tem mais a ver com as relações, né, com a expressão, com a regulação dessas emoções.
Como é que eu vou regular as minhas emoções para que eu possa expressá-las? Isso é comportamento. Aí entra aquela questão do comportamento, transcomportamento, que é o conceito que eu trabalho, que vai além do comportamento massificado. Por quê? Porque nós vamos priorizar a identidade de cada sujeito, de cada pessoa. Nós vamos tentar entender qual é o temperamento desse aluno, né, para que nós possamos, de repente, ter um olhar diferenciado, mesmo dentro de uma turma com 30, às vezes até 40 alunos, né, porque na escola pública nós vamos encontrar até 40 alunos. Mas assim mesmo é possível. Esse aqui é interessante. Assim mesmo, esse olhar do professor, quando ele vamos dizer assim, treinado, como ele vamos dizer, formado, né? Formado para que ele possa entender, para que ele possa observar, para que ele possa interagir de forma individual, é maravilhoso, gente. É muito interessante. E tem resultados. Eu já trabalhei esse meu projeto, por exemplo, o projeto de Educação Socioemocional do Programa CIRES. Nós já temos uma larga experiência, né, com mais de 22 mil alunos, por exemplo, ano passado, que nós trabalhamos em escolas públicas. Então, já é algo que a gente foi para campo. Então, tem aquilo que eu posso dizer que funciona, aquilo que não funciona. É fácil? Gente, nada é fácil, né? Como se fosse, mais uma vez, dizendo como se fosse uma fórmula de bolo, quando se vai trabalhar com pessoas múltiplas, né? Quando se vai trabalhar com um novo olhar dentro da educação, porque a educação emocional traz esse novo olhar, né? Um olhar mais humano, um olhar do outro, um olhar diferenciado, um olhar da individualidade ou do protagonismo desses alunos, ou das pessoas que participam dos projetos, né? Então, o que acontece? Houve um toque que eu coloco assim dentro das escolas, que eu falo muito no livro, né, de educação transcomportamental, que são os programas, os projetos do Guia de Cassel. O Guia de Cassel é como se fosse uma instituição nos Estados Unidos que vai legitimar alguns programas que as escolas ou instituições utilizam em seus ambientes, né? Então, o Guia de Cassel, ele coloca alguns indicadores importantes para que os programas tenham a chancela dele, ou sejam legitimados. Entre esses programas, esses indicadores, né, por exemplo, nós vamos encontrar o programa que seja plurianual, ou seja, programas que possam começar no primeiro ano até o 9º ano. Vamos colocar isso dentro da nossa realidade. Até o ensino médio. Tem escolas que começam ainda no Fundamental 1, não, no Infantil 2, porque no Infantil 1 já é um pouco mais delicado. Ali a gente pode começar muito mais com brincadeira, né? Mas no Infantil 2 já começa uma sensibilização para as dinâmicas das emoções. A criança ainda não tem uma percepção, ela tem o instinto de observação do que é raiva, do que é alegria, do que é tristeza, ela já tem, que é instintivo no ser humano, como em vários mamíferos, né? Mas ainda não tem a percepção do entendimento do que é que significa realmente essas emoções. Depois dos 6, 7 anos, que começa realmente uma consciência maior do outro. E a consciência de si e do outro, realmente, é claro que isso vai depender, né? Não é uma idade tão fechada, mas começa mesmo aí a partir de 9, 10 anos, a criança ela começa a ter uma consciência maior dessa relação com o outro. Isso não é uma fórmula fechada, nós podemos encontrar crianças até com muito menos idade já tendo essa consciência, e outros até com mais idade sem ter. Então não há uma regra, mas é mais ou menos por aí. Por isso mesmo, quando a gente vai trabalhar com esses projetos, a cada faixa de idade tem atividades relacionadas com elas, né? Então, dentro da escola, nós trabalhamos como? Nós trabalhamos com o primeiro, né, dentro do Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, Fundamental 1, depois vamos para o Fundamental 2. No Fundamental 2, eu gosto mais dos projetos temáticos, como trabalhar a educação emocional baseada em programas do bullying, né, contra o bullying, né, ou trabalhar o bullying em si, ou trabalhar a educação sexual, ou trabalhar a adicção, né? Ou seja, se trabalha com alguns temas, porque aí dentro desses temas começa a se desenvolver o projeto de educação emocional propriamente dito, tá? Esses projetos, eles mesmo, muitos dizem que é de educação emocional, não. Se não houver uma compreensão das emoções primárias e secundárias
todo o seu conceito, que é a identificação, a compreensão, a regulação, né, e a expressão dessas emoções, promover toda essa etapa, não é educação emocional. Pode ser comportamental, pode ser educação em valores. Então, como tudo está muito junto, às vezes as pessoas acabam não compreendendo direito o que é realmente um projeto de educação emocional. Essa, gente, é a minha compreensão, tá? Eu não quero dizer que eu sou a dona da verdade, que pronto, tô fechando, não. A minha compreensão dentro da visão que eu tenho da educação transcomportamental, a educação emocional, começa na compreensão realmente de como eu sinto, né? Como são essas emoções em mim, como é o meu temperamento, como é que eu reajo, para que eu possa adquirir competências necessárias para expressar isso e para também regular não só as minhas emoções, mas regular as emoções dos outros também, sim. Por quê? Porque na medida em que eu percebo em mim como eu sinto, eu começo a desenvolver aquilo que nós falamos na live passada, a empatia. O conceito de empatia é extremamente importante, ou seja, não só o conceito, né, mas o desenvolvimento dessa habilidade, dessa competência empática é extremamente importante dentro da educação emocional. Então, se você vai trabalhar a empatia como um valor humano ou como uma competência social sem trabalhar as emoções internas, sem que haja um autoconhecimento, que é como o Daniel Goleman começa, né? Ele começa colocando lá nas competências dele o autoconhecimento. Sem ter um autoconhecimento, não vai funcionar. E aí que entra a dificuldade, porque os professores têm muito medo de abordar determinadas situações ligadas ao autoconhecimento, exatamente por essas questões que podem acontecer em sala de aula. Por isso que, dentro do Guia de Cassel, o primeiro passo é esse, que seja um projeto que comece, né, que possa ser transferido ano a ano, ou seja, não é só um ano, mas que possa acontecer durante vários anos. Então, começa no primeiro ano, vai até o 9º ano, né? O segundo passo é a formação dos professores. Se o projeto não contemplar a formação dos professores, ele não recebe a chancela, tá? O terceiro indicador é quais os tipos de ações para as famílias, para o envolvimento das famílias. Porque sem haver esse envolvimento, essas ações da família, também não vai funcionar. Então, não é só desenvolver aulas dentro da escola, mas que ações nós podemos fazer para que as famílias participem do processo de educação emocional, né? E o quarto são os indicadores. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou medir a eficiência desse projeto, dessa aula, ou dessas aulas, desse planejamento, né, desse programa? O que é que me indica que eu realmente cheguei ao final do ano e consegui ter sucesso, né? As crianças e adolescentes conseguiram realmente desenvolver as competências. O que é que isso vai me dizer? Então, são indicadores, né? São indicadores importantes que cada projeto tem que ter. E é através desses indicadores que a escola também, que o professor vai medir, vamos dizer assim, dar suas notas. Nunca são notas fechadas, eu sempre recomendo que sejam notas subjetivas, porque um bom conceito é um bom, um ótimo, um regular, né? Foi regular na interpretação das relações com o outro, foi regular na observação do seu próprio humor, tá? Ou foi ótimo na percepção do humor, da mudança de humor, porque dentro da regulação das emoções, um dos indicadores é a regulação do humor para a mudança, né, de sensações emocionais e aí mudar também o comportamento. Então, tudo isso, gente, tem que ser contemplado dentro de um programa na escola. Então, a educação socioemocional na escola, ela tem que ter um passo a passo, um planejamento de aulas que possa fazer com que essas crianças, esses alunos, crianças e adolescentes, cheguem ao final do ano com determinadas competências desenvolvidas. Aí entra aquela outra história que eu já coloquei. São temperamentos diferentes, né? Então, nós não vamos chegar a 100%. Não tente medir, nem em matemática e português nós conseguimos medir,
né, a eficiência de todos, no sentido como se todos fossem iguais, você imagina na questão das emoções. Porque nós vamos ter 4 temperamentos, cada temperamento vai ter um desenvolvimento melhor de determinados tipos de competências, outros nem tanto, né, outros já vai ter dificuldades. Né? Um sanguíneo, por exemplo, vai ter uma comunicação maravilhosa, vai desenvolver essa competência de uma forma muito tranquila, a comunicação dentro das relações, né? Já o melancólico, não. Por quê? Porque é dele, porque faz parte do próprio processo, né? Do temperamento dele. Então, o professor tem que ter esse olhar e essa compreensão para que daí ele possa realmente fazer esse ajuste e não ter uma cobrança no sentido de que todos tenham um desenvolvimento de competências iguais. Impossível, tá? Mas dentro do processo das aulas, nós vamos regulando, né? Desenvolvendo de acordo com cada um desses temperamentos. Essa é a visão do programa CILES, né? Bom, gente, é importante colocar também, assim, dentro dos programas, nós temos que oferecer, dentro das aulas, nós temos que oferecer muitos materiais pedagógicos, tá? A aula de educação emocional não pode ser simplesmente usando quadro ou simplesmente ou usando vídeos, não. Nós temos que utilizar métodos de construção também. Por quê? Porque as emoções também têm uma questão, tem um lado muito sensorial, que são as sensações do corpo. Então, nós trabalhamos com movimentos corporais, nós trabalhamos com várias atividades artísticas. Atividades artísticas são maravilhosas para se trabalhar com educação emocional. Porque há uma expressão lúdica e há uma expressão individual dentro desses processos, tá? Então, existem vários tipos de atividades. Aqui eu passaria, dentro do curso que nós oferecemos de educador emocional, nós aprofundamos isso, é claro, né? Dentro de uma live não tem como a gente aprofundar, que é algo muito rápido. Eu apenas estou aqui sensibilizando, né? Passando informações para que você possa buscar, para que você possa pesquisar, né? O que eu posso dizer é que existem muitos programas bons, programas recomendados. O meu é um deles, é claro, né? Não vou dizer que é o melhor, não é um bom programa porque eu já tive bons resultados, né? Nós, do programa CILES, nós já temos assim, uma larga experiência, então nós temos ótimos resultados, mas tem muitos outros programas também, óbvio. Né? O próprio Daniel Goleman tem um programa excelente de formação, né? de educação emocional também dentro da escola, tá? Agora, o que é que nós percebemos que acontece com as escolas que têm esses programas ou mesmo disciplina? Lembra-se de uma coisa. Algumas escolas estão adotando disciplinas. Disciplinas é uma coisa, é algo, né, fechado. Tem português, matemática, ciência, artes, e tem a disciplina de educação socioemocional. Tem seus contras e tem seus favores. Isso vai depender muito da cultura da escola. Eu prefiro não dizer, isso é bom, isso é mal. Não. E existem os programas, né, ou os projetos que são colocados com começo, meio e fim. Né? Às vezes duram um semestre, né? Ou às vezes duram 2 semestres, enfim. Mas o programa, ele sempre tem, eu recomendo que sejam como projetos, né? Então, que seja desenvolvido como projetos. Os projetos pedagógicos têm um começo, meio e fim, o fim sempre tem alguma coisa meio apoteótica, tem um fechamento, né? Como se fosse uma exposição, como se fosse algo que possa os alunos dizer assim, pô, olha o que nós fizemos, né? O festival, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, assim, o mais importante que a escola tem que perceber que é adotar um programa ou uma disciplina, ou enfim, um projeto, porque inclusive já vi escolas também que adotam laboratórios, né, que são pequenos projetos internos, onde os alunos aderem, quem quer, o aluno que quiser que vai aderir, não é algo obrigatório. É como se fosse um laboratório que vai participando, que os alunos se inscrevem, quem deseja e participa. Aí é uma coisa mais aberta. Inclusive, em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer, né, pessoas que trabalhavam mais com laboratórios. Né? Aqui no Brasil, não tem funcionado muito bem. Quer dizer, tem poucas experiências também, né? Mas isso também chega, eu digo que é uma alternativa. Pode ser uma alternativa se a escola não tem condições de fazer um projeto, ou se a escola não tem condições de fazer uma disciplina mesmo.
que ela consiga colocar um laboratório, pelo menos algo a ser oferecido naquele momento. Por exemplo, tem os laboratórios, né, de informática, que agora nem sei se tem tanto, mas tinha muito passado, que é algo meio parecido. Né? Assim, é uma sala onde se tem várias, acontece ali aulas, né? Porque dentro da educação emocional, nós também trabalhamos com, como eu já coloquei antes, com a questão sensorial do corpo. Né? Então, tem momentos em que nós vamos trabalhar com o relaxamento, vamos trabalhar com meditação, que é o mindfulness, né? Vamos trabalhar com visualização. Então, tem que haver também, óbvio, um ambiente propício. Laboratório, isso acontece. Dentro de sala de aula, nós também fazemos isso. Nós, vamos dizer assim, utilizamos o que tiver, né? Porque isso também pode ser em qualquer lugar. Né? Fechar os olhos, respirar, ensinar os alunos a respirar para poder ter a regulação emocional, não é coisa do outro mundo, tá? Mas o mais importante, cara, isso que eu queria colocar, que já estamos quase no nosso final, é que as escolas, elas têm que entender que um projeto de educação socioemocional vai melhorar muito o desempenho acadêmico dos alunos, tá? Melhora o desempenho acadêmico, melhora as relações, melhora o nível de ansiedade dos alunos, melhora o nível, inclusive, de ansiedade dos próprios professores, porque, como eu coloquei logo no início, as emoções, nós espelhamos as emoções. Lembra da história dos neurônios espelhos? Então, quando os alunos começam a entrar no nível de estresse menor, os professores também entram. Então, é como se toda a escola, sistemicamente, conseguisse baixar um pouco mais, né, a ansiedade desses nossos dia a dia. Entende? E aí melhora a violência, obviamente, as relações entre professor e aluno, entre alunos, entre seus pares, né? Há uma melhoria geral. Agora, isso não é uma fórmula mágica, isso tem que haver uma continuidade, né? Então, a gente já consegue ver, eu digo isso porque eu vi resultados num ano. Agora, você imagine se você consegue fazer um projeto, né, dentro de uma escola de 2, 3, 4, 5 anos. Gente, é maravilhoso. E quem está colocando aqui não sou eu, não. Tem muitos trabalhos sobre isso, principalmente, como eu já coloquei nos Estados Unidos, porque dentro do guia de Cassel. Você vai encontrar esse guia mais em inglês, né? Mas, assim, é muito interessante os relatos, né, que a gente vai ler sobre esses vários programas, esses vários projetos, né? Inclusive tem uma escola, que agora não me recordo o nome, eu vou ficar devendo para vocês, tá? Que ela vem desenvolvendo um projeto já há alguns anos e ela faz todo esse relato, né, de como começou, de o que está acontecendo até hoje, e é impressionante a mudança que houve dentro dessa escola, não só de aproveitamento acadêmico, né, de aproveitamento do aprendizado, como também de relacionamento e de melhorias do estresse, da ansiedade, né, da hiperatividade dos alunos. Então, fica aqui o meu convite a quem trabalha com escolas, ou a diretores, professores, que procure um bom projeto e desenvolva na sua escola. Nós, mais do que nunca, a nossa sociedade está necessitando de educação emocional. Mais do que nunca, as nossas crianças, nossos jovens precisam entender o que estão sentindo, para que possam realmente fazer um processo de internalização, né, de si, das suas habilidades, das suas competências, e fazer uma gestão dessas emoções. Isso vai, gente, evitar com toda certeza problemas lá na frente, né? Muitas crianças e adolescentes em consultórios psiquiátricos, em consultórios de psicólogos, em psicopedagogos, por uma série de questões que todo mundo se pergunta, isso é normal? Não existe normalidade ou anormalidade, existe uma sociedade que está extremamente adoecida, um excesso de informação, um excesso de cobrança, um excesso de tudo. E as crianças estão literalmente sendo para-raios, né, de toda essa nossa sociedade por serem as partes mais frágeis. Então, cabe a nós adultos, cabe aos professores, aos pais, né, enfim, a sociedade como um todo, proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes com projetos de prevenção primária. Então, a educação emocional, os projetos de educação emocional são projetos de prevenção,
prevenção à violência, prevenção ao sexo inseguro, prevenção às drogas, prevenção à própria doença psicoemocional ou mental, tá? Então fica aqui o meu convite, né, a todos que tenham de alguma forma uma ligação, né, com tudo isso que eu estou colocando, para que se empenhem em buscar fazer o melhor dentro da sua escola, ou da sua família, ou da sua própria empresa também. Eu trabalhei muito com empresas, procurando projetos de qualidade de vida baseado na educação emocional, nas empresas e nas escolas, projeto de educação socioemocional, educação das emoções sociais, das emoções internas primárias, tá bom? Bom, eu vou agora ler as perguntas aqui. Bom, o Pense e Emagreça Comigo diz: esse método é só para professores? Sou terapeuta, poderia este usar para fazer o atendimento? Sim, é o seguinte, nós temos um curso de formação de educadores emocionais que vai para todo mundo, tá? Não é necessário você ser o professor, não, como eu já coloquei. É preciso que você aprenda um método, tanto que nós temos muitos materiais pedagógicos e materiais pedagógicos como para dar aula ou para atendimento dentro de consultório também, né? Ou seria a psicoeducação dentro de consultório. Se você não é psicólogo, você vai fazer o curso, né? Nossos cursos, eles são totalmente online, e daí você adquire as competências necessárias, né, para utilizar os nossos materiais e também para, obviamente, fazer o processo da educação emocional para vários clientes. Nós temos, inclusive, um projeto chamado Casa das Emoções, que é bastante interessante, que você se filia a nós e passa a utilizar todas as nossas aulas. Nós temos aulas todas planejadas para todos os materiais. É bem bacana, tá bom? Bom, boa noite, Rejane. A Andréa Santos diz: esses indicadores têm algum lugar para se basear? Existe publicado em algum tipo de ranking de escolas que já implementaram a educação socioemocional baseada nesse guia citado? Sim, Andréa, tem. Nesse guia de Cassel, no Brasil é tudo muito novo ainda, né? Nós estamos ainda há uns 10 anos que realmente vem se, eu digo assim, a palavra seria batalhando, né, para que as escolas elas consigam implementar esses projetos, né? O Instituto Ayrton Senna, eles têm muito legal, você pode entrar lá no site deles também, eles já têm algumas pesquisas, né, com indicadores que eu recomendo. E fazendo aqui a minha campanha, mas ao mesmo tempo uma questão, né, de necessidade pública, no livro, na Educação Transcomportamental, eu trago, né, quais são os indicadores que nós utilizamos, tá? Eu posso, depois de uma outra live, falar desses indicadores, porque exige um passo a passo, falar especificamente a essas aulas que esses alunos conseguiram aprender aquilo que foi dado. É um indicador. Então, isso vai depender muito do programa e do projeto que vocês vão estar implementando, tá bom? Mas já tem, sim, principalmente nos Estados Unidos, tá bom? Bom, gente, como só teve essas duas perguntas, nós chegamos ao nosso momento de fechar nossa live, tá bom? Muito, muito, muito grata por quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. Fica o meu beijo no coração de cada um de vocês e a minha gratidão por vocês estarem acompanhando, estar aqui comigo, tá? Muito, muito grata. Até a próxima quarta-feira, tá? Aguardo vocês. Tchau!